Olá, pessoal. Estou aqui para falar sobre o Dia Mundial do Refugiado de 2022, aqui para os associados da ABEME. Essa data ela é designada pelas Nações Unidas para homenagear a resiliência, os saberes e a determinação das pessoas refugiadas em todo o mundo que contribuem de diversas formas para as sociedades que os acolhem. Trata-se de uma ocasião para promover, essa empatia e um maior entendimento sobre a situação das pessoas refugiadas, reconhecendo seus esforços para reconstruir suas vidas com dignidade. Neste ano, o tema do Dia Mundial do Refugiado é seja com quem for, seja quando for, seja onde for. Todas as pessoas têm direito a buscar proteção. Esse tema reflete a necessidade de garantia de direitos por parte de quem foi forçado a abandonar seus lares, suas casas, por causa de guerras, de conflito e violência, buscando meios dignos para proteger a si, suas famílias e reconstruir as suas vidas. Então, nesse dia, nós fazemos um chamado a todos e a todas sobre a situação das pessoas refugiadas no Brasil e no mundo. São pessoas que trazem suas capacidades, seus conhecimentos e precisam da sua atenção para que possam superar as dificuldades no caminho para a sua integração e a sua autonomia. Pessoas refugiadas têm todos os documentos que os habilitam a serem contratados para trabalhar, para estudar e para retomarem suas vidas de forma digna, basta que tenham a atenção e a oportunidade. Muito obrigado. Excelente mensagem, excelente mensagem. Com isso, eu transmito a palavra à nossa presidente, Marta Mitico. Marta, com você. Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande para, em nome da ABEME, desejar boas-vindas a todos e indicar que, para nós, neste Dia do Refugiado, fazemos este trabalho, dedicarmos este momento para refletirmos, realizarmos uma ação efetiva pelo refugiado, homenageá-lo através dessa discussão, dessa conversa, é uma alegria muito grande. É o desempenho de nossas atividades, de nossa missão. A ABEME abordou esse tema com muita alegria em nosso summit, ainda em maio, e teve um impacto maravilhoso, uma aderência muito importante. E neste momento em que todos nós estamos tão sensíveis, onde o mundo passa por um momento tão delicado, tão preocupante com a guerra, o tema do refúgio se torna mais próximo, mais querido e mais cuidadoso para todos nós. Então, é o momento de todos nós, empresários, cidadãos, profissionais, de reservarmos um tempo de nossas vidas para pensarmos em inclusão, pensarmos na importância de cuidarmos de todos aqueles que são diferentes. E com isso é uma alegria muito grande trazermos a Lilian, que eu acho que é uma das precursoras de abordar esse tema, mesmo antes de não ser um tema tão saudado, tão de moda como é hoje. Então, Sodexo e Lilian foram precursores em enfrentar esse tema e discutir esse tema. Então, para a ABEME é uma alegria, uma honra imensa tê-la aqui nesse Dia do Refugiado, falando sobre a desmistificação do preconceito e o uso da multiculturalidade a favor do negócio. Então, Lilian, estamos muito ansiosos para te ouvir e ouvir o exemplo que a Sodexo traz para todos nós e que possa ser estrela guia de muitos dos nossos associados, porque essa sua fala está sendo gravada em verso e prosa, vai ficar em nosso site e vai ser amplamente divulgada. Então, não só aqui testemunho dos que estão aqui ouvindo, mas vai ser amplamente divulgada por todos nós, por essa gravação que nós estamos fazendo. Muito obrigada, Lilian, com você. Excelente. Antes da Lilian começar, só gostaria de assim, listar aqui o amplo currículo, né? O ampla mini bio dela, que não é uma mini, é uma ampla bio, só para apresentá-la devidamente, né? A Lilian é expatriada do Chile, né, para o Brasil desde 2013, trabalhou em grandes companhias multinacionais na Espanha, Estados Unidos e no Chile como cientista político. Também é comunicadora, uma apaixonada pela diversidade cultural, certificada pelo MIT, pelo Massachusetts Institute,
Institute of Technology, em Liderança e Inovação, e é especialista em Diversidade e Inclusão pela Cornell University. Também é coautora do livro Inserção do Talento e da Força do Trabalho de Profissionais Refugiados nas Organizações Brasileiras, foi lançado no CONAR em 2019, e também do livro Mentores e Suas Histórias Inspiradoras, lançado em 2001. Ela fala espanhol, português, inglês e francês. Então, Lilian, mais do que apresentada, a palavra é sua. Muito obrigado novamente e ficamos a seus ouvintes. Muitíssimo obrigada, Leonardo, por sua introdução. Marta, um prazer para mim estar com vocês, realmente muito bom num dia tão importante como esse, 20 de junho, um dia em que a gente precisa refletir sobre aquelas pessoas, tantas pessoas deslocadas pelo mundo, por razões, certo, não de vontade própria, né, sino por razões de perseguição. A gente entende que o refugiado é aquela pessoa que deixa a sua terra por um assunto de perseguição. Perseguição que pode ser por nacionalidade, por raça, por temas políticos, guerras, certo? Opiniões políticas, certo? Mas também orientação sexual, por exemplo. Hoje não podemos deixar de lembrar, um dia como hoje, porque até ontem foi a parada do orgulho LGBTQIA+, 11 países do mundo ainda, o tema de considerar-se LGBTQIA+, é pena de morte. Em 11 países do mundo hoje, ano 2022. Então, a gente precisa refletir. Essas pessoas não vão conseguir viver livres na sua pátria, livres na sua terra, livres no país que deu a vida a eles, certo? Pessoas que precisam fugir. Então, bom, primeiro me apresento, antes de continuar aqui com a minha apresentação, Lilia Raudi. Eu sou chilena, então, como o Leonardo falou, por isso meu sotaque é diferente. Já estou 9 anos no Brasil, o sotaque não vai embora, é muito difícil que vá embora o sotaque, fica aí para sempre. Conheço aqui alguns de vocês, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho da nossa experiência e da minha experiência também própria com o tema do refúgio. Como falou Leonardo, a diversidade cultural é uma paixão para mim, então conhecer outras nacionalidades, conhecer outras pessoas é algo que desde sempre gostei, desde pequena, né? Desde que viajei a primeira vez que viajei na vida, tinha 10 anos e foi para o Rio de Janeiro, né, que conheci Rio e conheci outras pessoas, então me ficou gostando aí o tema do viagem, então por isso depois segui viajando pelo mundo, morei fora, morei nos Estados Unidos, morei na Espanha muitos anos, agora estou morando no Brasil e cada vez mais gosto mais e mais de conhecer tradições, culturas, comidas diferentes, né? E a gente aprende, é algo tão lindo aprender com o outro. Acho que isso é uma reflexão que a gente tem que levar hoje para nós, né? Entender primeiro o que é o refúgio, logicamente, que eu vou inclusive compartilhar aqui com vocês, mas pensarmos sempre em lo lindo que é aprender da outra pessoa, conhecer essa outra cultura que a outra pessoa traz para mim, Por que não aprender de uma religião diferente? Não significa que eu tenha que mudar minha religião, né? Eu tenho a minha religião, mas tem outras pessoas que têm uma religião tão diferente, tão específica, e que fazem, né, coisas diferentes da minha. Que lindo aprender com isso. A gente tem, inclusive, aqui na Sodexo, mais de 300 refugiados hoje, pessoas que vêm, né, que deixaram as seus países de origem, né? Congo, a gente tem da Angola, da Síria, Paquistão, Senegal, países que realmente estamos recebendo pessoas da Ucrânia, vocês sabem, aí a gente tem um problema terrível aí com a guerra na Ucrânia, a guerra na Síria, que não acaba, gente, estamos já faz 10 anos, 11 anos já na guerra na Síria, não acaba, então a gente tem que também colocar-se no lugar dessas pessoas, de que aconteceria comigo se um dia me acontecer a mim, se um dia isso chegar aqui para nós. A gente não está livre de nada disso. Então, temos que olhar a esse tema e essas pessoas com um carinho especial. Vou compartilhar minha apresentação e agradeço vocês me falem se estão vendo de forma correta. Vou colocar em modo apresentação aqui. Vocês estão vendo bem? Sim. Perfeito, muito obrigada. E a gente, então, eu me apresentei um pouquinho para vocês. Aqui está meu nome. Hoje eu estou
responsável pela área de diversidade, equidade e inclusão na Sodexo On-Site. Sodexo é uma empresa multinacional francesa, está em mais de 53 países do mundo, a más de 470.000 colaboradores a nivel mundial. No Brasil somos 45.000 colaboradores, entonces una empresa bastante grande, un empregador muy importante. E Sodexo On-Site, talvez até alguns de vocês conheçam um pouco melhor as divisões da Sodexo, que a Sodexo tem 3 divisões de negócio. On-Site, a qual eu represento, é aquela divisão que estamos dentro da casa de nossos clientes, já seja com restaurante, com comidas, ou com serviços de facilities management, que são aqueles serviços de gestão das instalações, como jardinagem, manutenção, recepção, etc. E a outra divisão de negócios que talvez vocês conheçam ainda mais é a divisão dos famosos cartões, que se chama benefícios e incentivos. O cartão de creche, o cartão combustível, o cartão de refeição, etc. Essa é uma outra divisão de negócio que vê temas de benefícios para os colaboradores das empresas. E, por último, a terceira divisão de negócio, que é a divisão que nós chamamos aqui no Brasil da Pronep, é uma divisão de ajuda de serviços a pessoas maiores, idosas, e, sobretudo, pessoas que já que deixam o hospital, que continuam com tratamentos medicinais, nas suas casas. Então, a gente tem aí médicos, nutricionistas, enfermeiros, etc., tudo o que é para apoiar a essas pessoas. Dentro da divisão de Sodexo On-Site, na qual eu represento, a gente tem 3 divisões, segmentos de empresas às quais atendemos. Segmento corporativo, que seria todo o que é banco, indústrias, por exemplo. O segmento de saúde e educação, onde a gente tem em saúde, atendemos hospitais, clínicas, então devem, talvez até vieram já em algum lugar a Sodexo aí atendendo. E no lugar de educação, colégios, escolas, universidades, onde a gente também está presente. E, por último, um segmento que se chama energia e recursos, onde a gente atende aos nossos clientes do tema de energia mesmo, Petrobras, Vale, etc., que estão, inclusive, em offshore, em alta mar. Então, a gente também atende aí esse cliente e ficamos também embarcados igual que o cliente. Então, se o cliente fica embarcado 14 dias, nosso pessoal está também aí os 14 dias, porque aí até temos serviços de, a gente chama de cleaning, que é todo o que é lavanderia, porque imaginem, 14 dias embarcados, as pessoas também precisam de lavar a roupa, etc. Então, a gente atende aí uma gama enorme de serviços dentro da Sodexo. E, claro, sendo 45.000 empregados, a gente tem muitas diversidades, diversidade de, logicamente, gênero, diversidade de gerações, de idades, a gente tem pessoas desde jovem aprendiz hasta pessoas de mais de 80 anos que continuam trabalhando na empresa, diversidade sexual, orientação sexual, absolutamente, identidade de gênero, pessoas transexuais, a gente tem mais de 60 pessoas transexuais hoje trabalhando na Sodexo dentro de nossos clientes, o qual é um desafio ainda maior. Diversidade, falei então, diversidade etária, diversidade de gênero, certo? Diversidade também na parte de pessoas com deficiência, então a gente tem aí mais de 2.300 hoje pessoas com deficiência trabalhando na Sodexo. E, por último, nosso pilar de culturas de origens, o qual estamos hoje compartilhando, estou hoje aqui compartilhando com vocês o nosso pilar de culturas de origem, que em alguns lugares se chamam raça e etnia, mas a gente chama assim porque este é o nome nosso a nível global da Sodexo. E aqui no pilar de culturas de origens, assim como comentou Marta no início, a gente foi bastante pioneira no tema refúgio. O tema refugiado foi o primeiro ponto que a gente tratou no pilar de culturas de origens no ano de 2014. Então, foi bastantes anos já atrás, 8 anos atrás, que a gente levou esse tema dentro da empresa e a gente falou, isto vai, em 2014 ainda estávamos conhecendo o que significava o refúgio no Brasil, ainda estávamos começando a gente, o que significa isso, o que é ser refugiado. As pessoas, inclusive, me falavam, Lilian,
eu não vou contratar um refugiado. Como se te ocorre que eu vou fazer isso? Alguém que cometeu um crime, eu vou contratar alguém que matou alguém lá no Congo, e eu vou estar contratando aqui no Brasil, você está louca, etc. Né? As pessoas não conheciam o tópico do refúgio em 2014. O qual fez para nós, né, para mim, sobretudo, me dar um desafio grande, né, uma responsabilidade grande que eu tive dentro da empresa, para trazer essa educação dentro, né, porque al final era educação. Né, a gente sabe que muitas vezes, inclusive, o preconceito, né, o viés inconsciente, vem pelo tema de ignorância, porque eu não sei sobre algo. Né? Então, é muito importante, a gente fez aí, em 2014, trabalhos grandes no tema de refugiados, e a gente começou a levar isso dentro da empresa. Né? Isso foi porque em 2014 eu comecei aqui a fazer um estudo na FGV, eu fiz um MBA de recursos humanos, e no trabalho de final de curso de 2014 na FGV, eu trouxe o tema do refúgio, que era um tema que já me estava começando a chamar a atenção. Se vocês se lembram, justamente esse ano foi o ano que a gente via no noticiero essas quantidades de movimentações de pessoas tentando sair dos países, né, da Europa del Este, né, se subiam a barcos, quantos deles morreram na travessia por tentar chegar à fronteira na Europa, perderam as vidas, quantos deles encaminadas, né, caminhadas e caminadas na intempérie, com filhos pequenos, com bebês no colo, certo? Pessoas que morreram, né, tentando chegar a uma fronteira, tentando chegar a um país que recebesse eles, né? Foi esse ano que aconteceu isso, foi esse ano que eu quis, né, me adentrar no tema, porque realmente me interessava e me sigue interessando muito, né? E eu trago aqui uma foto para vocês que ganhou em 2016, então já tem um tempo, foi a foto elegida, a foto do ano, de um jornalista que tirou essa foto, né, na fronteira entre Hungria e Sérvia, né? E vocês podem ver aí que um homem, né, provavelmente entregando o seu bebê, né, para a fronteira, para poder dar uma vida melhor, talvez, para ele. São situações como essa apenas, né? Trago essa foto apenas como para que nos lembremos de todo esse sofrimento que a gente viu nesse ano, né? E que seguimos vendo, infelizmente, porque parece que não avançamos, né? Parece que o ser humano não avança nesse ponto, né? Como é possível que sigamos tendo uma guerra como que temos hoje, certo? Lá na Ucrânia com Rússia, e a gente não aprendeu, parece, nada disso. Né? Então, é uma dor que temos, né? Uma dor que dá isso de ver que o tema não avança, né? Que parece que a inversa, parece que estamos retrocedendo. Né? Então, por isso trago sempre e mostro essa foto para vocês, para um pouquinho mostrar, né, como é que é o tema. E como eu falei no início, né, o tema de refugiado é um tema de perseguição, por religião, por nacionalidade, por opinião política, por grupo social, por raça e até, como falei, por orientação sexual. Quando eu trabalhei o tema de refúgio na universidade, como eu comentei com vocês, eu criei uns mitos sobre as pessoas refugiadas, né? E criei esses mitos porque eram aqueles mitos com os quais eu vivia no dia a dia dentro da empresa, né? Quando eu levei o tema, né, na época era minha diretora de recursos humanos, né, com quem que tenho muito carinho ainda com ela, né, Andrea Dutra. Quando eu levei o tema, né, Andrea falou para mim: nossa, Lilian, vamos a começar a trazer esse tema aqui na empresa, vamos a começar a falar do tema refugiado, vamos a dar essa visibilidade para as pessoas, educar as nossas pessoas e sensibilizar no tema. Né? Foi o primeiro ano que a gente trouxe uma refugiada, ela era de Angola, né? Ela esteve aqui conosco durante muitos anos, ela depois se foi porque ela teve uma situação familiar e teve que viajar a outro país. Mas a gente começou e eu criei 10 mitos, 10 mitos sobre as pessoas em situação de refúgio, pessoas que migram, né? Então a gente chama também de migrantes porque são pessoas que migram, e que estão em uma situação de vulnerabilidade, né? Então, um dos primeiros mitos que eu vivenciava e que comentei com vocês, né? Eles me falavam: refugiado e imigrante não tem diferença, é a mesma coisa. Não, é falso, né? Refugiado é aquela pessoa que, por algum motivo, se vê obrigada a deixar seu país. Imigrante sou eu, por exemplo. Eu, Lilian, aqui, chilena,
estou aqui no Brasil porque eu quero estar aqui. Então, migrei do Chile, mas eu não sou refugiada, eu não tenho essa caracterização de refugiada, porque meu país, no Chile, hoje, né, está em uma situação, né, boa, politicamente falando, ou de qualquer outra coisa, o qual me permite que eu possa estar fora e voltar. Se eu quiser voltar amanhã, eu posso voltar amanhã ao Chile sem problema. A pessoa refugiada não pode, porque ela fica aqui amparada por uma lei brasileira, neste caso Brasil, que, entre parênteses, a lei brasileira é considerada uma das melhores, a lei que vocês têm aqui de imigração é considerada uma das melhores do mundo pela ONU, ok? Não é qualquer país que tem uma lei como vocês aqui para o tema de receber a pessoas em situação de refúgio ou ajuda humanitária, ou etc. Essa lei ampara aquela pessoa que se encontra em uma situação de refúgio, que faz com que essa pessoa não possa sair do país, porque se sair, ela vai perder o status de refúgio. Então, inclusive, essa pessoa não pode sair, vou ir ao Chile pelo final de semana por turismo. Não pode sair, senão ela vai perder seu status de refúgio. Em teoria, obviamente, se entende que refúgio, eu te estou protegendo a ti no meu país, né? Eu te estou dando uma proteção, porque você, se sair daqui, pode ter um problema, né? Então, é importante sempre ter essa diferenciação clara. Não é o mesmo ser refugiado que ser imigrante, ok? Inclusive, trago isso por quê? Porque também, se vocês se lembram, Venezuela, a gente tem recebido muitas pessoas da Venezuela. No, venezuelanos, no início, certo, foram considerados imigrantes, porque eles lá não eram considerados como uma pessoa que sofria uma perseguição, né? Porém, né, entretanto, o governo brasileiro deu status de refúgio a muitos deles. Né? Após analisar a situação deles, das pessoas da Venezuela, etc., algumas delas, não todas, têm um status de refugiado, ok? Outras não. Outras seguem com seu status de imigrante. Então, é importante entender essas diferenciações, porque vocês conhecem, na Venezuela o tema é uma crise política, social, econômica, né? Mas para você demonstrar que alguém está te perseguindo, você precisa falar, olha, no meu país me estão perseguindo politicamente. Eu preciso mostrar para que me deem então o status de refúgio. Haiti, por exemplo, outro país que temos aqui próximo, que chegaram muitas pessoas haitianas. Haiti sofreu já 2 terremotos que deixaram em destruição total esse país, né? Essas pessoas são consideradas refugiadas ambientalistas pela lei brasileira, né? Então, é um refúgio, sim, só que para o caso deles, aqui foram considerados ambientalista, porque se bem não é uma perseguição nem política, nem religiosa, nem por nacionalidade, a gente tem que entender que por ambiente, certo, por território, eles não têm mais onde viver, né? Está totalmente destruído esse país, né? Vocês já devem ter acompanhado as notícias tristes de como está essa situação aí. Muitos haitianos chegaram, depois chegaram suas famílias, esposas, filhos, etc. O segundo mito que trago para vocês aqui, que por isso de fato se chama Desmistificando certos mitos sobre os refugiados, é que estão fugindo por algo grave que eles fizeram, né? Que eu comentei com você. O primeiro que me falava na minha empresa, na Sodexo, né? Esse ano atrás, 2014, 15, 16, Lilian, não vou contratar alguém que fez algo errado lá, matou alguém. Eles entendiam que isso era ser refugiado, que estavam aqui porque tinham feito algo errado, porque lá estavam presos, né? Fugiram da cárcel, fugiram de cometer um crime. Não é isso, gente, né? A pessoa refugiada é outro aspecto, né? Que explicamos antes. Eles não têm direito a trabalhar, né? Também me traziam sempre isso. Falso, né? O Brasil tem um compromisso internacional, como falei, por lei, de proteger essas pessoas. E protegendo essas pessoas, como o Paulo falou no vídeo, Paulo Sérgio, as pessoas sim têm direito a trabalhar e podem trabalhar. Porque a pessoa refugiada tem documento, de fato, quando chega, vai na Polícia Federal, já tem um CPF, com o qual pode abrir um RNM, se chama agora, Registro Nacional Migratório, que é como o RNE de vocês, ou o RNE meu é Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, o deles é RNM, mas é a mesma coisa, a gente com isso abre esse documento, com isso você abre carteira de trabalho, e com isso você pode entrar na folha de pagamento de uma empresa, sem problemas. Então, aquele que fale que não pode porque os documentos, porque isso é errado, ok? A pessoa pode sim trabalhar, de fato,
para podermos ajudá-los, precisamos dar-lhe oportunidade de trabalho a essa pessoa. Então, é importante sempre ter isso em claro. Não têm documentos, esse é outro tema que estávamos falando agora, né? Todos eles, falei, têm documentos que vão a permitir-lhes que trabalhem. E, obviamente, eles não vão ter, a gente sabe que a gente às vezes pede nas empresas, né? Pedimos, preciso também de documento para de eleitor, né? Que é o que a gente vota. A gente não tem esse documento, eu não tenho esse documento porque eu não voto no Brasil. A pessoa refugiada, qualquer estrangeiro, não vota no Brasil, porque não é nacional de Brasil, certo? Então é importante entender, ele não vai ter esse documento, é normal que não tenha, né? Ele não vai votar aqui, eu não voto para o Brasil, eu voto para meu país, que é Chile, independente que eu more no Brasil, eu tenho residência, eu posso viver aqui, mas eu não posso votar, né? Não sou nacional brasileira, ok? Isso é importante. Outra pessoa estrangeira não pode também. Ou aquele documento de reservista. Também a pessoa não vai ter um documento de reservista. Não é nacional do país. Então, são documentos que às vezes a gente pede, né? Nas empresas pedimos e essa pessoa não vai ter, né? Outro ponto importante em documentos, né? Que agora vou falar, a maioria dos imigrantes não possuem qualificação profissional, né? Outro mito que sempre a gente tem. Muitos deles são qualificados. A gente tem engenheiro, advogados, temos médicas dentro da Sodexo. Então, não é verdade que a pessoa não tenha uma qualificação profissional. Pode ser que tenha maior, menor qualificação. Ok, pode ser. Mas não é verdade que todos não têm qualificação profissional. É importante sempre ter isso em mente, ok? E também é importante aqui entender que a pessoa refugiada saiu com o que tinha posto no corpo, né? A pessoa refugiada não pensa, antes de sair de sua casa, né? Vocês ponhamos no lugar da pessoa. Aqui vai cair uma bomba em qualquer minuto. Eu não vou pensar em ir a buscar meu título da universidade, meu certificado de notas, aquele certificado que me... Gente, não. O mais provável é que eu pegue o que tenho posto, pegue minha bolsa e saia correndo, né? Ao máximo, talvez pegue o passaporte. Mas não vou sair com todas minhas pastas de documentos, não, tudo bonitinho. Não, porque não é a situação de uma pessoa refugiada, é uma pessoa que saiu correndo. Imaginem, pensemos na situação da Ucrânia agora, que vocês todos têm visto no noticiero, né? Talvez já não existam esses papéis, né? Com as bombas todas destruídas, casas destruídas, talvez já não existem mais esses documentos. E a gente vai ir a pedir-lhe à pessoa que tenha documento que indica que fez um certificado, que tem um diploma. Não podemos, né? A gente precisa entender também um pouquinho, abrir essas nossas mentes para entender esses casos também, né? O sexto mito que eu trago aqui também para vocês: refugiados não são trabalhadores comprometidos. Falso, né? E tão falso que cada vez mais existem estudos, que eu vou mostrar na sequência para vocês, que falam sobre quão mais comprometidos são os refugiados, inclusive que às vezes as mesmas pessoas nacionais do país onde eles estão, tá? Então, aí me saltei uma slide sem querer, aí. Então, importante, né? São trabalhadores comprometidos, sim. São agradecidos com aquela empresa que deu oportunidade para eles, sim. Então, tenhamos isso em mente também. Refugiados não possuem direitos trabalhistas. Falso. Eles possuem os mesmos direitos e deveres que o trabalhador brasileiro. Se ele trabalha na minha empresa, ele vai ter o mesmo direito e dever também que outro colaborador que trabalha. Ele tem que também cumprir as regras, né? Ele está contratado como CLT, vai ter que cumprir igual que qualquer brasileiro. Contudo, né? A gente também tem que respeitar o salário, das horas extras, ou seja, tudo igual a que qualquer outra pessoa brasileira. Não tem por que ter uma diferenciação, né? Se vocês têm, logicamente, às vezes, existem empresas que ajudam eles com o idioma, né? Algumas, inclusive, pagam cursos de idioma para eles melhorar o português. Então, tudo bem, né? Aí há uma diferenciação. Mas, em todo o demais, né? Eles têm os mesmos direitos. Outro mito: não podem ser contratados pois não sabem o idioma português, né? Desde que chegam os refugiados, começam a estudar, e existem muitas instituições hoje gratuitas
que dão aulas gratuitas, eles trabalham, ao mesmo tempo que trabalham, fazem aulas de português e estão aprendendo rapidamente. Então, não é verdade que não sabem o idioma, e se não sabem, é normal. Eu também não falo 100% bem no português, eu gostaria de falar melhor ainda, né? Mas é difícil, porque a gente não nasceu aqui, então a gente vai ir aprendendo certas gírias, os falares, etc., de a pouco. Então a gente tem que também ter empatia, né, com eles, com elas, empatia de entendê-los, de saber que no início eles não vão falar super bem, né, mas que a gente está dando, certo, uma oportunidade para que eles consigam aprender melhor. O nono mito é sobre proporcionar um posto de trabalho ao refugiado não ajudará a inseri-lo na sociedade. E isso é falso completamente, porque de fato o que vai ajudar a ele a inserir-se na sociedade mais rapidamente é um trabalho, é a oportunidade de trabalhar, de começar a vida de zero em outro país, que neste caso é Brasil, né? Pensemos que essa pessoa está começando a vida completamente de zero, deixando atrás tudo, às vezes a família inteira, a história de vida, amigos, tudo. Então coloquem-se no papel de hoje você estar saindo, você, qualquer de nós aqui, para um país lá fora, né, qualquer, e deixando tudo aqui, tudo para trás, né? Então, isso é o que mais ajuda eles a poder sair adiante, certo? Obviamente é um trabalho. Pessoas que chegam com uma carga emocional muito alta, muito forte, é importante poder tender essa mão e ajudá-los, né? E por último, contratar um refugiado pode trazer problemas para o clima laboral, né? A gente escutava muito isso lá atrás e cada vez mais a gente vê que não, né? O nosso próprio dia a dia nos tem demonstrado como o ambiente se tornou muito mais humano, mais saudável, muito mais culto também, se queremos, de alguma forma, porque os próprios brasileiros começaram a aprender, né, sobre essas pessoas que eu nunca, um brasileiro nunca vai ir à Síria, provavelmente, não vamos ter essa oportunidade já, né? Não vamos poder ir a Congo, Angola, quem sabe, certo? E a cultura vem para você, eu trago a cultura para ti, para que você aprenda com essa pessoa, conheça mais sobre a pessoa, sobre a cultura dela, as comidas dela, né? Como somos uma empresa de alimentação, fazemos muito no dia cultural, né? No ano temos vários dias culturais, onde a gente traz a receita dessa pessoa refugiada, e a gente prepara a receita do prato típico de Congo, por exemplo, e esse dia colocamos, né, bandeirinhas e tudo daquele nosso empregado de Congo, ou empregada de Congo, colaborador, e a gente mostra, né, para nossos clientes, né, esse é o prato em Congo, esse é o típico prato da Síria, esse é o típico prato da Angola, e eles vão aprendendo, então isso tem sido muito lindo, até para né, o brasileiro, a pessoa local, aprende também sobre comidas diferentes, né, e entre eles se fazem amizades, então tem sido realmente um ambiente muito melhor, muito mais saudável, muito mais legal também de sentir-se, certo, que trabalha em uma empresa na qual tem um orgulho em pertencer a uma empresa que tem essa preocupação com estas pessoas, né? Aqui trago um pouquinho algumas fotos para vocês, né, para mostrar um pouquinho sobre aqueles estudos que eu falei para vocês, né, no valor para as organizações. Então, estudos mostram, então não somos nós, né, desse estudo, não, é a própria TENT, é a Fundação TENT, que fica nos Estados Unidos, é uma fundação que apoia o refugiado e trabalha com a Acnur, de fato, aqui no Brasil. Estudos mostram que colaboradores refugiados apresentam uma taxa de mais de 15% de retenção contra aqueles que não, né? E incrementam na produtividade e na inovação de 20%. Né? Tenho aí algumas fotos de algumas refugiadas, né? A senhora aqui da arriba é de Angola, a menina aqui embaixo da Venezuela. Engajamento para os colaboradores, certo? E crescimento, que eu falei antes, né? A gratidão que eles têm pela oportunidade, faz com que eles contagiem de uma forma positiva o ambiente de trabalho, né? E contagiam os brasileiros, né? Que estão aqui, os locais, de uma forma muito legal. E, logicamente, incrementam a reputação da marca, né? É óbvio que ambientes mais inclusivos, certo? Que incluem pessoas de fora, ou inclusive de outro tipo, né? Outras diversidades, mostra que a empresa está comprometida, né? E que a empresa promove a visibilidade, né?
de uma inclusão, de uma preocupação com a inclusão e com uma responsabilidade social, né, muito melhor, né? Eu tenho aqui um vídeo, mas não sei se vou conseguir, não sei se faço clique se vai conseguir se ver, tá? Mas vou tentar. Não se escuta, né? Não. Como faço para que se escute? Alguém me ajuda aí, de los que están, sabem de Zoom, por favor? Line e Gil, conseguem ver isso para nós, para ajudar a Lília a ter o som desse vídeo? Porque eu Zoom, não conheço muito do Zoom. Lilian, verifica, Sim? Oi? passa a mão pelo vídeo para ver se o áudio do próprio vídeo está baixo. Não, porque aqui Aí, estou vendo o áudio não, que está total, está né? no máximo, né? Não será por aqui? Eu não sei se estás vendo. Há algo que diz alto-falante, será? Por favor, tenta. Vou tentar. Não, né? Não. Quer nos enviar essa apresentação para ver se nós... Claro, claro. Eu Esse envio para vocês. Não sei se acho que funciona? posso enviar ao final, né? Melhor, porque assim vocês depois vão ter tudo aqui, tá? Tá. Eu continuo e depois você envio para vocês já. Okay. Eu coloquei aqui algumas dicas para as empresas que querem contratar refugiados, né? Importante, sempre ter uma comunicação efetiva e transparente, né? Ambos começando pela liderança, né? A gente sabe que diversidade e inclusão não funciona se a liderança não está comprometida. Então, precisamos ter uma comunicação sempre importante com nossos colaboradores, avisando para eles, comunicando para eles que vai chegar um refugiado a trabalhar na segunda-feira. É assim de simples, mas temos que fazê-lo, tá? Porque para que essa pessoa, colaborador, receba bem aquele refugiado, eu preciso ter me preocupado em comentar com ele, porque senão ele não, pode que ele não receba bem, vai falar, por que se ninguém se preocupou em me falar nada sobre? Você vai trabalhar amanhã com um sírio, com uma síria, com uma pessoa de Congo, de Angola, de Ucrânia. Pessoas que, obviamente, os nossos colaboradores precisam estar, certo, saber, estar conscientes de que isso vai acontecer, sobretudo para preparar o ambiente. Eu sempre falo isto porque é o que eu percebi estando trabalhando e levando este programa na Sodexo, ok? O fato de que quando a gente deixa isso de lado, e não comunica, e não avisa, e não informa, as pessoas não recebem tão bem quanto a gente quisesse aquele refugiado ou refugiada. Então, é importante, sim, juntar o pessoal, comunicar sobre por que estamos contratando esta pessoa, por que estamos trazendo um refugiado na empresa, né? Explicar para eles tudo isso, tá? É importante, sim, desde o início. Cada organização deve considerar o contexto e o momento único dela, também é importante, porque não todas as empresas estão preparadas para trazer refugiados, né? É importante entender como é a cultura da empresa. Não é chegar e colocar pessoas, porque é super legal, então vou colocar 20 refugiados. Não. Primeiro, entender se a cultura da empresa está preparada para receber estas pessoas de fora, que vão chegar com uma carga emocional alta, que vão chegar com costumes diferentes, que vão chegar com uma forma de orar diferente, até isso, que eu comentei no início, uma pessoa da Síria, uma pessoa que é muçulmana, por exemplo, precisa orar de uma forma diferente a um católico, a um evangélico, a um protestante, né? São pessoas que precisam de um espaço para rezar, para orar, porque eles têm que olhar hacia a Meca, se vocês, algum daqui sabe. E para isso eles precisam de um espaço físico, porque eles estão no chão, de fato, de joelho, olhando para a Meca e fazendo todo um ritual. Para isso, tenho que também ajudá-lo como empresa, né? E adaptar também e falar, nossa, sim, eu vou te deixar uma salinha dentro da empresa que vai te ajudar. Você pode, logicamente, fazer suas orações, às vezes suficientes, são 5 vezes mais ou menos que têm que orar as pessoas muçulmanas durante o dia. Né? Então, é um tema diferente, é lógico, para nós é difícil entender, mas
é a cultura daquela pessoa. Então, a gente precisa entender. Uma pessoa da Índia, né, que come com a mão. A gente não está acostumada, a gente come com talheres, né, no Ocidente. Mas a pessoa da Índia come com a mão. A gente também tem que entender que essa pessoa vai ter sua forma, né, seu costume de fazer as coisas. A gente pode conversar, pode orientar, mas a gente precisa também compreender isso. E, por último, estar cientes de que promover a inclusão de refugiados é mais do que apenas oferecer um emprego. A gente é importantíssimo, importantíssimo, sempre ter um acompanhamento com eles, fazer um treinamento cultural desde o início, né? Para que essas pessoas conheçam mais da cultura brasileira, conheçam como é o Brasil, como me tenho que comportar no Brasil, certo? Porque, logicamente, a minha cultura no meu país é diferente, né? Até, inclusive, nós, chilenos, né, que estamos no mesmo continente, somos distintos do brasileiro na forma de trabalhar. Imagina uma pessoa ainda mais longe, né, no outro continente que nosso, mais diferente ainda. Então, a gente precisa cuidar disso. Precisa apoiá-los, né, em toda a parte cultural do país, apoiá-los em todas as coisas também básicas, às vezes, que a gente pensa que são básicas. Quando eu estava fazendo os guias que eu criei, né, no meu livro, que comentou Leonardo, né, eu percebi, certo, que as pessoas viam o lerite no final de mês, né, o refugiado, não entendia nada. O que significa esse desconto, INSS, IRPF, e não sei o que mais, um monte de siglas, que nem entendiam, né? Não são refugiados, mas nenhum estrangeiro entende, porque o lerite é diferente em todos os países do mundo, certo? Os descontos são diferentes, não existe IRPF no Chile, nem INSS, se chama de outra forma, então a gente não entende. Então, de fato, no meu livro, Leonardo, que comentaste, tem os guias, e dentro dos guias, inclusive, está o lerite, com todas as especificações do que significa cada sigla. O que significa INSS? Para que é isso? Em que me vai ajudar isso no fim do dia? O que significa esse desconto? Porque, logicamente, a pessoa não sabe. Então, são coisas até básicas, que às vezes não nos paramos para pensar nisso, né? Mas temas de saúde, a pessoa vem de fora, onde vai ir se tem um problema? Que hospital vou primeiro? Né? Tenho um plano de saúde? Não tenho um plano de saúde? E se tenho, onde tenho que ir? Né? E se não tenho, qual é o SUS? Aonde chamo? Onde vou se me acontece alguma coisa? Estou aqui sozinho neste país, né? Então, a gente precisa pensar nessas coisas que, às vezes, como comento, são tão simples para nós, né? Tão básicas que a gente nem reparou, né? Nesse pensar. Até uma anedota aqui que compartilho com vocês, abrir uma conta bancária. Eu sou chilena, né? Vamos dizer, e vinha pela empresa, tá? Eu vinha pela empresa Sodexo a trabalhar no Brasil. 4 meses me demorei em que o banco me abriera a conta bancária. Eu tinha que me pagar o salário assim, direto, né? As notas. Falavam, me paguen menos porque não vou andar com nota nem na rua. Por quê? Porque para abrir uma conta bancária, o banco precisava que meu documento de identidade tivesse o nome de meus pais. Só que, como vocês, que o RG de vocês tem o nome do pai e da mãe de vocês, né? Detrás do documento RG. Só que o meu documento no Chile, que se chama carnê de identidade, não tem o nome da mãe e do pai detrás. Não existe isso para nós. Não temos o nome do pai e da mãe. Então eu falava, mas, por favor, o que faço? A lei chilena é assim, eu teria que cambiar a lei no meu país se você quer que tenha no documento o nome da mãe e do pai, não vou ter. Eu trazia meu certificado de nascimento, o nome dos meus pais, trouxe tudo. Não havia forma de abrir a conta bancária. Até que, por sorte, mas isso é porque eu tenho uma doble nacionalidade espanhola, o RG de Espanha tem o nome do mãe e do pai. Então, eu tive que apresentar esse documento para que conseguiram abrir a conta bancária. Hoje, não sei como está isso, porque sei que os bancos estiveram mudando um pouco essas regras, pelo fato de receber tantas pessoas de fora, tanto estrangeiro, refugiado. Mas isso apenas como uma anedota para que vocês vejam coisas que você pensa, mas abrir uma conta rápido, né, no banco. Não é rápido. O CNH, né, a carteira de habilitação para dirigir, eu já falei, ok, eu não vou dirigir no Brasil, porque simplesmente não dava certo, porque a classificação aqui
a letra para dirigir carro é uma, letra, sei lá, já não me lembro, A será, e no Chile B. Então, minha carteira de Chile, né, que obviamente está tudo certo, tinha uma letra diferente da do Brasil. Então, eles não me permitiam dirigir aqui e não me davam a carta CNH. Fui, sei lá, 3 vezes, creo que fui a esse Detran. Já, a última vez que fui, eu já falei, gente, ok, eu dirijo no Brasil, pronto. Até que consegui, mas porque tive que ir ao consulado chileno, para que eles emitiram um documento que tive que pagar, que falava que sim, que o que fala é verídico, que essa letra A ou B, ou que for, é para dirigir carros no Chile, e que com isso também consigo dirigir no Brasil. Então, vocês veem aí que realmente são detalhes, né? Que al final não são tão detalhes e que muitas vezes também a pessoa não tem o dinheiro suficiente, certo? Para pagar uma coisa como essa, né? Um documento, que muitas vezes é complicado. Aqui apenas trago umas fotinhos para vocês, né? De um case que a gente teve na Sodexo, onde formamos copeiras hospitalares, a grande maioria da Venezuela, mas também de Congo, Angola, Síria, Haití, copeiras que formamos para trabalhar dentro de nossos hospitais. Foi algo bem lindo. E a gente tem aqui sempre os contatos, né, que a gente compartilha, né, todos os contatos de pessoas, de organizações que trabalham com o tema de refúgio, que a gente é parceira e gostamos tanto também deles, né. A gente até criou um guia, mostro aqui para vocês, dentro da Sodexo, durante a Covid, né? Durante a Covid, a gente teve muitos reportes de pessoas refugiadas já contratadas nossas, né? Empregados, colaboradores, que nos comentavam que havia muito estigma social associado a eles, né? Então falavam, vocês que trouxeram a Covid aqui no Brasil, vão embora, né? Etc. Então foi aí a gente criou esse guia para ter esses cuidados, né? De los sí ou não, né? Ou dos and don'ts, né? Ou como receber as pessoas, como ter aquele cuidado de não falar, né, de que o Covid vinha da China, né? Se vocês se lembram, se falava do vírus chinês, vírus asiático, vírus de Wuhan, né? Todas essas coisas que a gente escutou no início, que ao final trouxeram só mal-estar, só pioraram, né, a situação de tantas pessoas estrangeiras que temos aqui no Brasil. E por último, né, a gente fala que a diversidade traz resultados, atrai os melhores talentos, logicamente, e podem ser daqui, mas também podem ser talentos de fora, por que não? Engaja os colaboradores, melhora a imagem corporativa, reduz o turnover absolutamente, e nós pudimos ver isso com os refugiados, como houve uma redução de turnover, e aumento da taxa de investimento, totalmente, né? Aqui estão os meus contatos, meu e-mail também, para quem quiser também continuar a conversa após. Eu estou super aberta e à disposição de vocês também, se querem trocar figurinhas, se querem algum apoio, ou etc. Acho que seria isso, minha apresentação, Leonardo, e estou aqui para perguntas, comentários, reclamos, o que for. Excelente, Lília. Olha, muito obrigado. Excelente participação. Os pontos que você colocou aqui, muito bons. Os mitos, de fato, nós que convivemos, né, da comunidade de Global Mobility, enfrentamos, né, esses desafios. Como você disse, com expatriados, a dificuldade já é grande. Você imagina com pessoas assim tão não acolhidas como os refugiados, que felizmente isso tem mudado por força de atitudes e iniciativas como a Sodexo, como você, à frente de projetos tão importantes. A gente vê o entusiasmo que você fala do tema e é muito contagiante, isso é admirável. De fato, hoje, né, e hoje a gente tem acompanhado diversas vídeos, postagens, eventos do tema, né? São mais de 100 milhões de pessoas deslocadas forçadamente no mundo, né? Só no Brasil, você mencionou dos venezuelanos, né? São 6 milhões. E eu vi que a Sodexo hoje, vocês têm um número, então, eu tenho aqui 2 perguntas que vieram antes para a gente, que eu vou te colocar, mas antes disso eu tenho uma pessoa, vocês hoje empregam uma totalidade de quantos imigrantes no total? Refugiados? Quantos refugiados nós temos? Isso, no total. 300? Entendi, muito bom. A gente não está te ouvindo agora. Ficou sem o seu som. Não. Ai. Agora sim.
Agora sim, voltamos a te ouvir. 300 refugiados no Brasil, mas Sodexo a nível global temos já 3.200 refugiados contratados desde o ano 2018 que começamos o trabalho global. Nós, Brasil, fuimos somos ainda, mas fuimos, né, um exemplo que levamos a Sodexo global. Eles aprenderam de nós. Então, a gente contratou na França, na Noruega, na Suécia, temos muito nos Estados Unidos, logicamente, em vários países que a Sodexo tem atuação, onde a gente contrata pessoas refugiadas. Nossa, que interessante, um número expressivo e um exemplo até para outras empresas. A gente vê aqui que tem muitas representantes Global Mobility, ou enfim, atuantes de empresas multinacionais nos acompanhando aí, e o tema principal, um dos temas que girou o Summit, né, a qual a Sodexo também participou, né, trouxe em voga aí o refúgio, e de fato é bastante gratificante ouvir isso em números tão altos. E uma das perguntas que a gente tem é justamente essa, né, que se você aconselharia, o que você aconselharia de fato o primeiro passo para implementar um projeto? Como vocês foram, digamos, como você acabou de mencionar, vocês foram, digamos, uma inspiração ou tiveram aí ingerência em casos do exterior, da Sodexo a nível global. O que você indicaria para as empresas assim, tirar os entraves, ou quais entraves você vê para iniciar um projeto desse dentro de uma companhia que não seja uma multinacional, mesmo uma companhia de médio ou pequena porte? Sim, claro, Leonardo. O primeiro ponto é começar, trazer o tema. Então, a gente não tem que contratar 100 refugiados, né? 10. Contratem uma pessoa refugiada, não tem problema, Mas comecem, a gente tem que começar. Quando a gente começa, não, é que vou fazer, sim, talvez, a gente não faz e deixa passar o tempo. A empresa precisa falar, ok, vamos começar e trazer a uma pessoa, tragam a uma pessoa refugiada. Mas quando tragam essa pessoa refugiada, façam aquilo que eu comentei no slide que eu falei, né, Leonardo? Primeiro, tenham a liderança engajada no assunto. Tem que comprar o assunto, tem que saber que estamos fazendo isso, que vamos trazer uma pessoa refugiada, que vai trabalhar na empresa, mas que todos nós, líderes, estamos comprometidos com que isso funcione, com que isso dê certo, e para isso nós vamos a engajar, vamos a estudar sobre o assunto, estudar, porque é o que eu falei no início, às vezes a pessoa não entende o que é ser refugiado. Vamos a estudar, vamos a ler, vamos a conhecer a lei brasileira, que fala a lei sobre. Hoje em dia, está tudo aí na internet. A gente não precisa ir muito longe para ver isso. Então, entendam um pouco bem, né? Se sensibilizem as pessoas e, sobretudo, sejam sempre transparentes, comuniquem. Comunicar, ser transparente é fundamental. Então, ir aos colaboradores e falar, vai chegar aqui uma pessoa refugiada da Síria a trabalhar na próxima semana. E é uma pessoa que está chegando, que não sabe muito bem português, tenham paciência, tenham empatia, etc, etc. Mas começar, a gente tem que começar. A gente começou com uma pessoa, Leonardo, em 2014, e fomos assim até agora, que já são 300 pessoas, 300 refugiados, que eu falo com muito orgulho, eu quero muitos mais, e estamos trabalhando para ter muitos mais. Mas assim, passinho a passinho, a gente vai indo. Então, comecem, o importante é começar. Excelente notícia, e justamente isso, né? São pessoas que muitas vezes são qualificadíssimas, né? Falam 3, 4, 5 idiomas com formação de doutorado, pós-doutorado. Então, são pessoas que, como você bem disse, precisam ser preparadas para serem acolhidas. Então, o trabalho, eu imagino, e essa vai para a última pergunta que eu gostaria de finalizar, dos entraves que a própria empresa, a organização encontra, como você falou, preciso preparar, dizer à equipe ou à empresa, estaremos recebendo pessoas de outra nacionalidade que não são fugitivos, né? Eles estão aqui justamente buscando uma outra oportunidade de vida. E você saberia citar um entrave ou, enfim, algo que você percebeu que foi difícil engajar? Ou seja, qual o principal desafio que você, nessa trajetória toda, em outras experiências, enfrentou nesse quesito? O principal desafio, Leonardo, no início foi o tema do preconceito. Então, como você fala, o tema de que
a pessoa vem aqui porque fugiu, vem aqui porque está roubando o trabalho de um brasileiro, então eu não vou contratar por isso. Não tem documento, então não pode, eu já pedi para ele os documentos e não traz. Então, estavam pedindo documentos que a pessoa não tinha. Então, era óbvio que a pessoa não ia trazer esses documentos, né? Então, preconceito é o que a gente vê em todo nível, né, de diversidade, Leonardo, não só no tema refugiado, mas em geral, ainda a gente vive com um tema de preconceito forte, de viés inconscientes que temos, né, todos nós, e que a gente precisa tirá-los de nossas mentes, né? A gente precisa fazer uma desconstrução aí. Mas para isso a gente tem que entender, a gente precisa se educar. E para se educar, a gente tem que ir e dedicar um tempo, né? Então, às vezes, a gente não quer dedicar esse tempo, a gente precisa dedicar, né? Senão a gente não vai saber de que estou falando, né? A gente, nos acontecia muito com o tema LGBTQIA+, né? Leonardo, orientação sexual, porque as pessoas falam, mas eu não sei o que é essa tanta letra LGBT, eu não tenho ideia. Então, a gente foi e falou, gente, vamos explicar o que é cada letra, para que vocês entendam o que significa. A gente vai e explica letra por letra. Aí, quando você vai falar do que significa uma pessoa transexual, até porque L, G, B entendem. Aí, quando você chega à letra T de transexual, as pessoas ficam confusas. Ai, mas que, como, e assim, que, e o banheiro, milhares de coisas, né? Quando você explica o que é, e mais ainda, quando você traz uma voz de uma pessoa transexual, por exemplo, a falar, as pessoas entendem tão bem que falam, nossa, eu não sabia, e que eu tinha esse preconceito, nunca mais vou pensar assim, nunca mais vou falar dessa forma, ou etc. Mas precisamos que a pessoa entenda, que se sensibilize, Leonardo, trazer, certo, desmistificar esses famosos mitos e viéses inconscientes que a gente tem, e que precisamos, obviamente, tirar, né, de nós, né? E isso para tudo, né, Leonardo? Não só para um refugiado, mas para qualquer estrangeiro, né? Quantas vezes a gente fala, porque os alemães são assim, assim, assim. Porque os franceses, isso aqui, acá. Estereótipos que a gente tem. Quando você conhece alguém e tem esse estereótipo guardado na tua cabeça, certo? Você já se predispõe, né, a esse comportamento com aquela pessoa, só porque você tem um estereótipo, né, que traz de tua vida inteira. E isso é normal, gente. Não devemos nos sentir culpados por ter preconceito e por ter viéses inconscientes. É importante entender isso, tá? Não nos devemos sentir, porque todos temos. É normal do ser humano. Todos nós temos, porque nós todos temos nós chamamos em diversidade, uma roda da diversidade diferente. Por que chamamos roda da diversidade? Porque desde que nascemos até hoje, que somos adultos, já estamos aqui todos hoje sentados trabalhando numa empresa, certo? Ou em algum lugar, uma organização, a gente foi influenciado nossa vida toda por as pessoas que estiveram ao nosso lado. Mãe, pai, tia, avó, professora na escolinha de pequenos, depois fomos na universidade, amigos da faculdade, professores da faculdade, depois continuamos crescendo e fomos um trabalho a outro, e a gente foi sendo influenciada por coisas, milhares de coisas externas, para a gente ir criando-se, né, como pessoa, como ser humano. Tudo que a gente escutou foi ficando dentro de nós, normal. Meu pai falava sobre as pessoas LGBT, né, sobre os gays, que são unos bichas, sei lá o que falta de surra. A gente escutou isso muitas vezes. Quantos pais talvez nos falaram isso, né? Quantos pais nos falaram que a mulher não era para trabalhar, que era para estar em casa? E a quantas mulheres nos custou chegar até onde estamos pelo fato de termos escutado nosso pai falando assim a vida toda? Quantas pessoas podem ter nos falado que os negros são preguiçosos, que não trabalham, que não sei o quê? Gente, a gente vai criando-se e vai criando nossos próprios, né, dentro de nós, nossos conceitos, pelo que a gente aprendeu, pelo que nos ensinaram. Por isso é tão importante, gente, que estão aqui, todos nós aqui adultos, que são mães, ou pais, ou tios, ou avós, não importa. Como estamos, né? Como é importante a responsabilidade que temos como pais, como mães, como adultos que somos hoje, frente a essas crianças que vêm no futuro. Como essas crianças, né, estão sendo educadas por nós para não ser, talvez, preconceituosas, né, para aprender a conviver com outras pessoas, com outras culturas, com outras raças. Se nós queremos um mundo mais inclusivo, somos nós que temos hoje a responsabilidade de criar esse mundo mais inclusivo,
perante essas nossas crianças, que vão estar amanhã no nosso lugar, sentadas. A gente, tomara que a gente quer que essas crianças nossas amanhã não tenham que passar por dificuldades assim, não é? Não creio que a ninguém de nós nos gostaria que nossa filha, nossa sobrinha, tenha que esperar 100 anos mais para ter uma equidade de gênero, para ter o mesmo salário que um homem, que faça a mesma coisa, que ela não é paga igual, só por ser mulher, e só por ser negra, ainda pior, ou só por ser gay ou lésbica, ou porque tenho mais de 50 ou menos de, sei lá que, 20, não importa. Mas a gente não quer isso para nossos filhos no dia de amanhã. Então, precisamos cuidar isso hoje, e ter essa responsabilidade hoje como pessoas. Então, não é só uma responsabilidade da empresa, Leonardo, mas também como cidadão, como cidadão do mundo. Muito bom, Lília. Olha, brigadíssimo, viu? Palavras de ordem, então, empatia, tolerância e compreensão. Que fique a dica, a lição. Obrigado pela participação. Foi excelente. A gente, com certeza, isso vai reverberar bastante aí. E agradecemos muito. Vou deixar a nossa presidente Marta finalizar, fazer os agradecimentos finais. Mas fica aqui o meu pessoal a você. Parabéns pelo trabalho e continue firme, inspirando, pessoas e empresas nessa atitude. Muito obrigado. Marta, é com você. Lilian, querida, que inspiração, que tarde mais gostosa, que bom te ouvir, que isso ilumine a todos nós, os associados, que sirva de exemplo, de inspiração e de motivação para toda a nossa equipe, para todos os nossos associados, amigos e todos os nossos ouvintes e todos quantos receberem esse vídeo. Muito obrigada a você, muito obrigada à Sodexo por nos emprestar para divulgar essa mensagem. Parabéns à Sodexo por dedicar tempo, espaço para pensar no refugiado, para pensar nos diferentes e para ter um espaço de trabalho para tudo isso, que seja inspiração e estrela guia para todos nós. E eu termino com o seu primeiro slide. Você disse que refúgio é imigração. A BM é especialista em imigração, então a BM também é refúgio, a BM também se preocupa com refúgio, a BM é empatia, a BM é a inclusão. A BM está cada vez mais preocupada e focada em pensar em todos nessa planeta que é efetivamente a mobilidade internacional. Muito obrigada a todos vocês e até a nossa próxima estada. Obrigada a todos pela presença, obrigada Lilian, obrigada Sodexo. Até mais. Obrigado, gente. Até mais. Boa tarde.